que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Agora que a Fiona viu a Eunice, está simplesmente maravilhada com sua criação. A jovem está tão focada em ajudar a todos que nem se importou de ser deixada para trás. Uma verdadeira protagonista. De tanta Fiona ficar encarando, a Eunice anota e fala que não deve ficar ali, já que monstros estão vindo. Fiona diz que está bem, e nas costas da curandeira, um lobo gigante de repente se aproxima. Ela manda a criatura sair dali, olhando para a cara de Eunice, e como o monstro não recua, ela puxa a menina pelo ombro e a ordena que não saia de perto dela, enquanto manda um raio de energia mágica na direção da criatura, o destruindo instantaneamente. Depois Fiona pergunta como Eunice está, e segura essa mão, Fiona, assim você vai acabar atraindo mais uma pessoa apaixonada por você. A garota diz que está tudo bem e pergunta o nome da vilã que se apresenta. Eunice fala que seu sobrenome é Arlene e está confusa por ter sido reconhecida por Fiona antes. A autora fala que ouviu tudo a seu respeito, afinal ela é quem a criou, né? E até a batizou com aquele nome. O homem ferido perto do cadáver do lobo pede por ajuda e Eunice se desculpa pela distração, prometendo que vai tirar ele dali assim que acabar a cura. Fiona garante que ela vai protegê-la enquanto ela cura os civis, e Eunice está cheia de perguntas na ponta da língua, mas por hora apenas agradece. Conforme o tempo vai passando, Fiona tem que usar mais e mais magia para atacar os monstros, que vinham até os feridos, e sua magia está chegando ao limite. Por mais que destrua, sempre aparecem mais monstros. Ela nem poderá contar com os soldados imperiais, segundo as notícias que recebeu mais cedo. Eles tinham informado do acontecido para a família imperial, mas dificilmente daria tempo deles ajudarem ou sequer receberem a mensagem por conta da distância. Além disso, nuvens de chuva estão chegando. Aquilo abaixa a temperatura do corpo de humanos, os deixando lentos e com visão turva, enquanto criaturas não são afetadas em quase nada pela chuva. A Fiona pensa que lidará com aquilo depois que lidar com os monstros e joga um pouco de fogo em um deles. Todavia ela erra a mira, mas com isso ela descobre algo curioso. Os lobos parecem se acuar diante do fogo, com medo, apesar de terem absorvido escuridão. O que significa que mesmo com a modificação externa desses bichos, o interior se mantém igual, com seu instinto de sobrevivência sendo o mesmo, e aquilo pode ser usado a favor dela. Enquanto Fiona analisa sua ideia, Eunice berra para que uma criatura não se aproxime de seu paciente. Ela se coloca na frente dele e não dará tempo de Fiona fazer nada. E é aqui que chega o mais esperado do capítulo. Brandindo sua espada, Siegren corta o bicho no meio, defendendo a protagonista feminina em uma cena mágica que, aos olhos da Fiona, é o momento mágico do primeiro ato romântico entre os dois. Só que não, porque os dois se encaram e Eunice apenas agradece de forma normal, enquanto Siegren assente com a cabeça. Eles se despedem na mesma hora e a Fiona fica em choque com aquilo. Como assim já acabou? De alguma forma, ela está meio que feliz e ao mesmo tempo triste com aquilo e não entende o porquê. Siegren pensa que ela está matutando algo estranho, e a Fiona fala que teve uma ideia de como lidar com os bichos, já que o que devem considerar primeiro é a segurança dos civis. Não importa o qual forte ele e o Duque sejam, não conseguem proteger a todos, mas também não podem simplesmente deixá-los. Fiona sabe que o instinto dos lobos fala mais alto, logo até chamas fracas vão funcionar. O Siegren sabe que ela tem experiência e concorda que o que quer que ela tenha pensado vai dar certo. A garota sorri para ele e diz sem pestanejar que precisam transformar aquilo num mar de chamas. Um vórtex de fogo intenso é formado e Eunice corre para perto da multidão chocada com aquilo. Ela pergunta para os primeiros que vê se a senhorita Fiona que está fazendo aquilo está bem. E após se olharem, Arendit e Rivia dão uma risadinha. Arendit fala que ela tem mais poder do que ele pensou, e Rivia concorda com o rapaz falando que ela é incrível. Ali está Fiona concentrada com suas mãos nuas no meio do redemoinho de fogo, sem se queimar e deixando todos maravilhados. Eunice vê aquilo e pensa que a mulher está tão inumana agora que lhe assusta um pouco. Abel e Siegren observam aquilo sem receio, e Eunice considera que não se trata apenas de medo. Ela está incrivelmente fascinada, pois mesmo que as pessoas sentem aversão às coisas, elas também se atraem.
Diante de todos, chocados, as brasas do cabelo branco dela se misturam à chama, mas nenhum fio de cabelo é queimado. É certo que um tempo depois as pessoas ali descreveriam a cena como se as chamas ardentes enfeitassem seu cabelo como joias. A Fiona está demonstrando algo avassalador e ao mesmo tempo ali está sendo fascinante. Essa é a Fiona Halon. Graças a ela, o problema dos monstros na competição de caça foi resolvido e agora a menina está sendo lavada de presentes dos pés à cabeça como forma de agradecimento. Aqueles que disseram que era impossível ter monstros grandes perto da capital agora estão em maus lençóis, segundo a Belle, e parece que finalmente enviaram acadêmicos e grupos de subjugação para lá. De qualquer forma, as coisas não começam a ir para frente, a menos que estejam perto demais. Isso é meio ruim para Halon, mas as pessoas, segundo sua psicologia, só se mexem para mudar as coisas quando estão em perigo. Fiona imagina que as coisas mudarão agora, apesar do pessimismo de Abel, já que o único que levou as aparições de monstros a sério foi o Arendit, que lidou muito bem com tudo. Abel pergunta se o corpo de sua filha adotiva está melhor, e após algum repouso, ela concorda. Afinal, na competição de caça, ela usou tanta magia que precisam ser carregada de lá. E para azar do Siegren, o Abel tomou conta da situação antes que ele pudesse, com felicidade, tomar a Fiona em seus braços. Ela precisou ficar vários dias de cama para se recuperar. Abel fala que ela deveria tentar ficar descansando mais um pouco, já que devido aos convites que recebeu, não vai ter essa paz por muito tempo. Recebeu tantos convites de encontros sociais e mesmo assim não se sente apta para ser sociável. Abel fala que ela só precisa ter cuidado com as senhoritas que estão do lado da rainha. Rivia obviamente ajudou muito na sua popularidade, mas como a competição de caça não terminou, ela não pode terminar seu contrato com ela. Ela suspira enquanto entende que vai ter que ir sozinha para eles. Agora a Fiona está tendo a visão do céu, olhando Siegren treinar, e ao lhe entregar água, fala que ele tem praticado muito, e isso se deve à aparição de monstros na capital. Ela fala que ele não deveria ser rígido, já que acabando com todos os soldados ali, ele só conseguirá mais inimigos. Infelizmente, ele não é uma pessoa sociável, e a Fiona sabe que ele não tem nenhum amigo de verdade, nem mesmo em Halo. Lá todos apenas o admiravam. Por não ter ninguém para abrir seu coração, ela o vê como alguém solitário. E como ela é uma amiga do sexo oposto, há coisas que simplesmente ele não contaria para ela. Fiona sente que deveria ter escrito um amigo próximo para ele. Ela tenta repetir algo que já disse, mas Siegren a interrompe e fala que apesar dela querer ver sua felicidade, é impossível ele confiar nos outros. E ela não está em posição melhor para falar nada, já que não tem amigos que nem ele. É uma pessoa péssima para querer aconselhá-lo naquela situação, nem tem moral para dar uma bronca. Fiona concorda, já que precisa melhorar seu círculo de amizades antes de dizer algo. Ela fala que vai mostrar como se socializar para ele, e Siegren sabe que ela começará a trabalhar na capital no dia seguinte, já que precisa dar um jeito em todos aqueles convites. Ele manda que ela não venha no seu palácio nos próximos dias, mas não é por maldade não. Um novo cavaleiro foi designado para trabalhar com ele, um da família Aerys, uma família importante que apoia completamente o príncipe herdeiro. As intenções dele são óbvias, querer ficar de olho no Siegren, e ele quer arrumar um jeito de se livrar dele, mas não tem provas para fazê-lo ainda. Logo, por precaução, está pedindo para Fiona não vir visitá-lo até achar uma forma de tirá-lo dali. Ela concorda, pois sabe que Siegren lidará com tudo, e sente até pena do homem por ser expulso ao estilo de Halon. Enquanto isso, a pobre Rivia está sendo recebida no palácio pela imperatriz, que elogia sua beleza e fala logo na cara que ela não estar casada é muito estranho. Essa véia não é nem a mãe dela para falar isso. Rivia diz que tem a idade adequada, mas precisa melhorar coisas em si mesma. A véia pergunta na cara dura o que ela acha do seu filho Enoch, aquele metido infeliz, e a mulher precisa mentir sobre sua impressão do cafajeste. A imperatriz fala que o Enoch gosta dela e que homens e mulheres na idade perfeita precisam decidir o melhor para si. Rivia diz que concorda, mas ainda é imatura e está seguindo a vontade de seu pai. No lugar dela eu tinha mandado essa véia ao inferno. Assim que sai da sala, Rivia pensa que se tornar princesa herdeira seria péssimo, pois sua família, sempre neutra, pareceria estar do lado do império.
Seu pai não vai obrigá-la a se casar, mas não sabe quanto tempo mais pode fingir estar seguindo a vontade dele. Ela precisa encontrar outro jeito, nesse caso um homem solteiro que se adapte à família dela. E assim só restam Arendt, Clovis e Segren. Segren não é uma opção, já que se voltar contra o trono acabaria com a neutralidade de sua família, ou seja, resta apenas o outro ruivinho. Enquanto pensa nisso, ela dá de cara com a Fiona e o Segren os cumprimentando. O menino nem lembra quem ela é, mas a mulher diz que pensou que os veria apenas no baile da Imperatriz. Ela está se referindo ao baile mais famoso entre os jovens, onde eles consolidam seus laços como casais. Arívia questiona quem seria o par dela e imediatamente encara o Segren, que simplesmente não sabe disfarçar nem um pouco seu interesse na Fiona. Ela faz um sinal de confirmação e fala que é bom a feiticeira não precisar se preocupar em achar um par. Ela imagina que algo divertido vai acontecer no baile e que talvez alguém já esteja preparando algo especial. O Segren fica mais vermelho que um pimentão, enquanto a Fiona não tá entendendo nada. Segren dá no pé dali, enquanto Arívia pergunta se ela já recebeu seu convite da rainha. Quando a feiticeira vê que ele está se afastando, ela apenas confirma e fala que deveriam se retirar. O convite da Imperatriz é algo muito importante, sendo um baile realizado no início das temporadas de atividades sociais, atrai muitos jovens entre a fase da adolescência e o final dos 20 anos, quando se tornam adultos. Muitos consolidam seus laços nesse lugar, mas a Fiona acha que isso nunca aconteceria com ela. Coitada! Segurando o convite que recebera, o Abel aparece e diz que ele finalmente chegou, hein? Ele fala sem pestanejar que obviamente o par dela será o Segren. Isso aí, Duque! Mas a Fiona é lerda e diz que ainda não perguntou aquilo pra ele. Nesse caso, Abel anuncia que irá com ela, já que ele é a única opção se não for Segren. Ou seja, ele aprova só o Segren de genro. Ela fala que é descortês ter como par um parente, mas Abel diz que aquilo não importa, pois é seu pai. Quando a garota parece comovida, ele diz que pode lhe agradecer chamando ele de pai, mas ela recusa como sempre. No baile real tudo está muito requintado e Fiona, acompanhada do Duque, chama atenção assim que pisa no salão. Para começar a noite, eles precisam cumprimentar os anfitriões, embora o seu pai não goste da ideia, já que tem uma péssima relação com a família imperial. A Imperatriz fica chocada ao ver o Duque ali e pergunta quem é a dama ao seu lado. A garota faz uma reverência, se apresentando como Fiona Halon, e a rainha reconhece como a menina dos rumores recentes, estranhando o fato dela ter vindo acompanhada do seu pai adotivo. Abel deixa a menina toda envergonhada ao falar em voz alta que ainda não arrumou um par adequado para ela. A rainha diz que ele se preocupa com ela então, e logo os rumores que ouviu sobre a menina devem ser mal entendidos. Abel fala que sim, e que não deve acreditar em histórias sem fundamento, e que a gloriosa Imperatriz não deve ser enganada. A rainha fala com outras palavras mais enfeitadas que ele está sendo, como sempre, muito grosso. E o Abel responde também, disfarçando sua intenção, que ela está ficando velha com rapidez. E só a Fiona parece ter entendido a realidade daquela conversa. Seu pai é como um porco-espinho, e por isso não se daria nunca bem com a família real. Isso parece um ninho de cobra se formando, e agora que o Salvador chega, lá vem o Segren, que imediatamente é retalhado pela rainha por interromper uma conversa particular daquelas. Ele pede desculpas e, olhando para Fiona, pede para lhe conceder um pouco do seu tempo. Que fofo! Ele está tentando tirar a dama dali, mas o Abel não quer deixar. O Segren olha novamente para Fiona e quer saber o que a senhorita quer. E empurrando o Abel para o lado, a Fiona aceita o convite sem relutância. O príncipe Segren beija sua mão na frente de todos, dando uma piscadinha. E a Fiona fica coradinha, enquanto a cara do Abel é o melhor. A menina está sendo praticamente seduzida. Ignorando a Imperatriz, os dois saem dali rapidamente. E a feiticeira pergunta se ele comeu algo estragado para agir daquela forma. O Segren faz uma cara de safado e pergunta do que ela está falando. Embora Fiona sinta que está sendo alvo de uma sedução, beijar o dorso da mão é algo comum na sociedade, né?
O Siegrain não se contém e leva Fiona até a parede. Ele fala que fez aquilo de propósito, já que os outros homens não paravam de olhar para ela. Foi por isso que se comportou daquele jeito. Vermelhinha, a menina não está entendendo o motivo daquele comportamento estranho. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e a feiticeira diz que ele pediu sua ajuda da última vez. O príncipe pergunta se ela está pensando em fazer tudo o que ele pedir. Só se for algo para ajudar, né? Enquanto ele pensa, a menina começa a desabotoar seu pescoço, pois ele parece estar sufocado. Ele quer saber se ela pode fazer um favor, e quando ela termina de desabotoar, ele encosta seu rosto no ombro da menina, a deixando sem graça. Ele fala que sabe como confundir os outros, e irritado se sente desafiado a devolver tudo que ela lhe causa em dobro. Siegrain diz que será realizado depois de amanhã um evento noturno no mercado, e segurando sua mão, ele pede que os dois vão juntos. Mas apenas eles, já que quer ficar sozinho com ela. Pois é, a menina não hesita em aceitar, e então 2 dias depois, ela desce as escadas pensando que aquilo parecia um encontro e não acreditando na situação. Claro que não deve ser isso, né? Na porta, o Siegrain, belo como sempre, está esperando ela, e Fiona pergunta como ele conseguiu vir até ali. Porque provavelmente os membros da família real têm que escapar do castelo usando passagens secretas como nos livros e filmes. Siegrain diz que não faria isso tendo a entrada normal, e ele não trouxe nenhum guarda, pois seria um incômodo. Seria uma pobre alma destinada a segurar velas se ele tivesse ido. Como sempre, o Siegrain percebe que os pensamentos dessa garota estão indo pelo caminho errado. Enquanto somem na carruagem, ele recorda que não consegue parar de pensar naquilo como encontro, e por isso está ansioso. Assim que entra o Natal Feira Noturna, a Fiona fica maravilhada com tudo e sente que devido à multidão seria ruim se eles se perdessem. Logo ela segura a mão do Siegrain, pensando que mesmo que não seja um encontro, não tem problema em fazer aquilo. Coitado do Siegrain, ele mal consegue fazer contato visual. Será que é porque ele tem vergonha de repetir algo que eles mantinham na infância? Acho que não, porque quando sugerem que ele solte a mão, ele nega rapidamente. Ele a puxa pela mão e diz que não tem problema nenhum de estar de mãos dadas. O problema real é ele mesmo. Fiona fica confusa e não entende. Ele jura que irá explicar melhor quando se despedirem. Agora é hora de se divertir no festival. Fiona fica bebendo suco e um cara chega chamando de bela dama e perguntando se está sozinha. Siegrain tinha ido comprar comida, mas antes que o fanfarrão pudesse encostar um dedo na feiticeira, o príncipe aparece e empurra o civil, anunciando que está com ela. Pobre do cidadão, e viva a felicidade da Fiona, que está impressionada por seu rosto chamar a atenção na capital. Não só na capital, querida. Em Hello tinha alguém culpado por ela não ser popular também, né? O Siegrain diz que não está se divertindo nada, e Fiona aponta para um show que está começando na praça. Uma dançarina está se apresentando lindamente, e a mãe de Siegrain também era artista. Ela pede para verem o espetáculo e o menino concorda. Enquanto assistem tudo, a garota sente um alívio em seu peito, já que parece que Siegrain também está se divertindo. Depois daquela noite agradável, eles voltam para o palácio e o Siegrain está quase tendo que derrubar a menina da carruagem. Ela está cambaleando tanto que ele até ajuda a menina a descer dela. Todavia, antes que se despeçam, Fiona fala que ainda não ouviu uma resposta sobre qual era o problema com ele, mencionado enquanto andavam de mãos dadas. O Siegrain não quer falar, pois acha que ela não se lembrará da resposta no dia seguinte. Mas Fiona insiste que está bem acordada. Então ele entrelaça seus dedos nos dela e fala que aquilo é um problema, porque se ele pega sua mão, diferente dela, acaba pensando em outras coisas. Eu também penso, você não tá sozinho não, menino. Siegrain diz que sente vontade de abraçá-la e tocá-la, e depois disso ele começa a aproximar o rosto dela vagarosamente. Enquanto os fãs surtam, a Fiona está pensando que aquilo realmente é um beijo, mas antes que tudo possa se concretizar, os dois batem com a cabeça uma na outra e o príncipe manda ela se acalmar. Parece que no fim não era um beijo.
Guardem os rojões, galera! A Fiona então pergunta se ele tem vontade de fazer aquilo e isso com ela no sentido carnal da coisa. Agora finalmente estamos saindo do lugar, hein? Siegren diz que está pensando naquilo há muito tempo, mas ela não precisa fazer tudo soar tão ruim. A garota começa a dizer que talvez seja só seu instinto juvenil gritando, mas Siegren a encara e pergunta se ele parece um daqueles caras patéticos que ficam com qualquer uma, reiterando que aquilo é algo que ele sente apenas por Fiona, ninguém mais, ninguém menos que além dela. Enquanto Siegren passa a mão por seus cabelos, ela pergunta se aquilo é uma confissão e recebe a confirmação imediatamente ao ter o seu rosto segurado pelo príncipe, que diz com todas as palavras que gosta dela. Depois suas mãos passam para o ombro da menina e ele diz que pode pensar naquilo pelo tempo que quiser. Ele beija sua testa enquanto fala o motivo da confissão apressada. Ele estava com medo de que algum homem tomasse uma iniciativa antes. Não que esse homem fosse ficar vivo para ouvir resposta depois, né? Siegren dá boa noite para Fiona e sai dali. E segundos depois a menina cora e se pergunta se aquilo não é um sonho esquisito. Pois não é, diva, e se fosse seria um dos melhores. No dia seguinte, a Fiona está cheia de olheiras no café, pois não conseguiu pregar os olhos. Aquela cena que fica voltando à sua mente toda hora claramente não foi um sonho. E perspicaz como sempre, Abel pergunta se algo aconteceu entre sua filha e o Siegren na noite passada. A garota diz que não foi nada demais, e o Duque de Heilun diz que tem duas opções. Ou ela recebeu uma confissão, ou ele fez algo que a ofendeu. No caso, se for a primeira, o príncipe ainda pode conseguir sobreviver. Caso seja a outra, o Abel vai disfarçar o falecimento dele dali para o além, de forma hábil. O pai do ano, senhoras e senhores. A garota conta que foi a primeira opção, e Abel parece desapontado com aquilo. Ele fala que achou que a menina riria e agiria normal com o menino depois. Nesse caso, ela deve resolver aquele problema sozinha, antes que ele mesmo tome uma atitude drástica. Fiona do céu, não deixe seu pai fazer barbaridades com seu futuro marido. A Fiona está se sentindo péssima, e o culpado é o Siegren. Não tirou nenhum conselho que preste do Abel e não consegue parar de pensar que a essas alturas da história, a Eunice e o Siegren já deveriam estar juntos. Em vez disso, o príncipe se confessou para ela. A feiticeira se esforçou tanto pelo amor destinado dele, ficando próxima, que não pode nem perguntar por que ele não gosta de Eunice. Todavia, não entende também por que ele gosta dela. Em sua cabeça, eles eram apenas bons amigos. Para ser mais exata, somente ela queria ser amiga dele, sendo seu apoio psicológico. Numa autorreflexão, Fiona entende que fazia aquilo mais para se sentir bem consigo mesma e se aliviar da culpa de desgraçar a vida do moleque como escritora do que para ajudá-lo. Nunca foi sua intenção ter uma amizade genuína e sincera, apesar de querer mesmo a felicidade dele. Agora se sente envergonhada por Siegren se apaixonar por ela quando tem um pensamento tão hipócrita assim. Aquilo é preocupante. Se ela pensar na rota que se desdobrou à sua frente, se seguir pelo caminho original, obviamente vai sucumbir. Mas no segundo caminho, a escuridão continuará aparecendo e os monstros e brutalidades nunca cessarão. Vai ficar claro que o problema não se resolverá com o tempo. O poder da Eunice é essencial para derrotar a escuridão, e o que desperta ele é o amor do Siegren. Se a protagonista nunca despertar seus poderes, aquele mundo será destruído. Ela se pergunta se um final onde ela não faleça é inevitável, e matuta de novo o que fará com a confissão do Siegren. Se bem que ela não ouviu nada sobre casamento, né? Será que ela deve derramar algumas lágrimas e rejeitá-lo? Bom, ela não tem mais tempo para pensar, porque o Siegren bate na porta, perguntando coradinho se ela está ali. A Fiona se assusta com a chegada repentina do menino, mas se enche de determinação. Afinal, ela precisa resolver logo aquilo. Ela vai rejeitar ele agora mesmo? Ela se arruma na frente do espelho enquanto pensa que aquele afeto do Siegren é temporário, e provavelmente é por ter recebido a atenção de uma menina pela primeira vez na vida quando eram mais jovens. Ela se pergunta quantas vezes o confundiu com suas ações, e as memórias que vêm à sua mente a assustam. Ela o deixa entrar, e apesar dele estar maravilhoso, a garota tenta se manter calma com um poker face. O Siegren fecha a porta e a tranca. O que ele vai fazer? Ele diz que ela não precisa entendê-lo mal, apenas não quer que a Belle entre quando estiverem conversando. Mas, se a Fiona estiver nervosa, ele não vai mover o músculo em sua direção.
A feiticeira sabe que não precisa pensar nele de forma estranha apenas porque recebeu sua confissão. Afinal, ele é o Siegren que sempre conheceu, e agora é difícil de conversar quando ele está longe. A garota se aproxima dele e fala que a respeito de sua confissão no dia anterior. Antes que ela possa terminar, ele pergunta se algo nele a incomoda, algo que ela não gosta nele. Ela não consegue pensar em nada. Ela fala de seu rosto, mas Siegren ouve desde cedo que a garota ama o seu rosto quando eram pequenos e sua aparência. Sua personalidade? Aquilo é papo jogado fora, porque a Fiona tem uma personalidade fria e dura que nem a dele. Mesmo assim, o príncipe pergunta o que não agrada a ela no seu jeito e garante que mudará aquele aspecto por ela. Ele está falando sério, apesar de ser um nobre bonito e habilidoso, estava disposto a mudar apenas por ela. Aquilo é uma história de fantasia mesmo, é impossível ter um homão desse na vida real. Siegren chama a atenção dela comentando da vez em que ela lhe mandou ser carinhoso com quem gostasse. Ele se lembra sempre de tudo que ela fala. Ele sabe que às vezes ela pensa de um jeito estranho sobre ele, mas se Fiona decidir dar um passo atrás por causa dele, ele não pretende desistir facilmente de qualquer forma. De fato, Fiona queria que Siegren fosse feliz, e a única felicidade que ela imaginava que o salvaria seria quando se aproximasse de Eunice. Mas agora que foram por esse caminho, é certo dizer que a história não seguirá os trilhos da original, e isso é tudo que ela precisa saber por hora. A garota coloca a mão no rosto do Siegren e pergunta se ele sempre foi assim tão teimoso. Ele diz que a garota sempre pensou que sabia tudo sobre ele e está pronto para fazê-la notar seu erro. O coração da feiticeira enfraquece diante de Siegren. Ela não tem coragem de fazer uma rejeição de forma fria. Se ela disser sim, eles serão um casal. Não existe relação mais profunda que a de um homem e uma mulher. O contato de Eunice e Siegren era predestinado, algo irreal no mundo real. Apesar de ser escrito por Fiona, ela não acredita em romances assim. Sendo realista, mesmo que se torne amante de Siegren, aquilo logo irá terminar. Quando o amor do príncipe sumir, ela só precisa deixá-lo partir. Se tudo brilha ofuscantemente como estrelas do primeiro amor, em breve aquilo sumirá como espuma de ondas. Se ela não pode dizer não agora, seria melhor deixar Siegren fazer o que quiser. A Fiona diz que está tudo bem então, e diante da confusão do menino, ela passa seus braços pelo seu pescoço e lhe dá um beijo na bochecha, enquanto se equilibra nas pontas dos pés. Ele fica super corado e ela comenta que ele mesmo disse que queria fazer aquele tipo de coisa, então não deveria ficar surpreso. Aquilo significa que a Fiona, sobre a confissão dele, a aceitou, e o príncipe mal pode conter sua expressão de vergonha e animação. Depois de ficarem se olhando admirados, eles aproximam os lábios um do outro. Achei que eles tinham se beijado nessa cena na primeira vez que eu li, juro, mas eu acho que tem uma distância ali. Solta esse rojão pra comemorar. O Abel interrompe eles, batendo na porta e dizendo que sabe que Siegren está ali. Ele vai contar até 5 antes de arrombar a porta. Parece que ele só age como um guardião nos momentos mais inoportunos. Fiona coloca o dedo sobre a boca de Siegren e diz que eles continuarão aquilo em outro momento. Ele concorda e até tem gente já se chamando de amor ali. Já contei até 5. Algum tempo depois, vamos até o palácio do príncipe, onde aquele espião da família Aerys parece ter chegado finalmente. Esse é o filho mais velho do Marquês, e seu nome é Caim. Seu pai o instruiu a ficar de olho no príncipe dentro do palácio assim que estivesse totalmente curado de seu ferimento. Isso foi contra sua vontade, já que ele trabalhava no palácio da princesa e fora realocado enquanto se recuperava. Seu pai usou de argumentos de que aquilo era essencial para sua família e ali estava Caim, apesar de não querer se meter na briga política de seu pai. Ele se deixou ser arrastado para algo irritante e perigoso, como ele está prestes a descobrir. O Caim dá de cara com os corpos do pessoal que estava treinando com Siegren e um dos soldados o sauda ao revê-lo finalmente. Ele se rasteja até o amigo e diz que o treinamento foi rigoroso demais, ao que o guarda fala que um cavalheiro nunca deve se cansar de treinar, mas ele não sabe o que os soldados passaram. E nesse momento, o Siegren chega querendo entender aquela comoção e pergunta quem ele é.
Caim imediatamente se ajoelha no chão e fala seu nome, prestando homenagem ao príncipe e informando que vai proteger o Palácio da Majestade a partir de hoje. O Siegren fica estático diante de um comportamento tão exagerado. Ele nunca viu ninguém tratá-lo de forma tão formal e respeitosa. Enquanto isso, no Palácio Imperial, no quarto do príncipe herdeiro, tudo está um caos. Ele está quebrando tudo, irado de raiva com o Siegren, já que sua vida estava perfeita até agora, com ele sendo o único filho de sua majestade. Ninguém contrariava sua vontade, e tudo mudou quando aquele bastardo apareceu. Ele teria tolerado se tivesse ficado quieto como um rato, mas ele se atreveu a puxar seu colarinho e ir até a alta sociedade como se fosse dono de tudo, só porque ele falou daquela mulher. O herdeiro quer porque quer ele na guilhotina assim que virar rei, mas isso ainda está muito longe de acontecer. Para fazê-lo sofrer agora, ele se recorda da única mulher que fez o irmão passar uma agitação emocional, Fiona Haylon. Será difícil pôr as mãos nela sendo protegida do Duque, mas se ele não pode fazer nada diretamente, o que vai impedir dele mandar os outros fazerem isso por ele? Enfim, depois de alguns dias, a Fiona estava andando com Siegren na mansão do Duque Haylon e reclama que não está podendo andar com Abel, já que ele só arruma problemas, chamando o local de espelunca e dizendo estar surpreso que alguém mora ali. Esse homem é incrivelmente sarcástico, mas Siegren diz que se não fosse assim, não teria conseguido proteger Haylon até aquele momento. A Fiona rela no rosto do Siegren, rindo por ele assumir a importância de seu mestre, e aquilo atiça nosso menino, que segura a mão da Fiona e a beija. Quando ele vê a menina surpresa, ele diz que eles já estão saindo, e ele decidiu que vai viver de tudo que ela lhe der, vivendo por migalhas de atenção. A Fiona fica chocada e corada, perguntando quando que ela alimentou ele, mas nessa hora o clima é quebrado com a chegada do mais novo segurança de Siegren, que reclama que ele é muito bom em encontrá-la nos piores momentos. Ele apresenta o homem para Fiona como o filho do Marquês, que provavelmente o está vigiando, Caim Eris, que no momento está ofegante por ter procurado tanto o príncipe. Ele reclama da fuga dele toda vez que tenta escoltá-lo, mas se curva respeitosamente ao ver que tem uma dama no local. Siegren o manda embora, mas Caim reclama que ele só não precisa de escolta quando ele é o encarregado. O príncipe não escuta e chama Fiona para saírem dali. Enquanto ela o segue, a feiticeira olha a forma preocupada de verdade do guarda-costas. Decididamente, os dois se dariam bem, só é lamentável que ele seja da família Eris, não podendo se dar bem por conta das famílias tipo Romeu e Julieta. Fiona ri só de pensar naquilo, e nesse momento, a maga é informada de que o Duque está requisitando sua presença. Quando chega na sala de Abel, ela já pergunta se o motivo de chamá-la é o seu retorno para Haylon, e ele concorda. Não aconteceu nada especial lá, mas o Jaron está para ir a óbito de tanto trabalho que ficou em suas costas. Deve ser difícil cuidar da papelada sem Abel e Fiona. De qualquer forma, não é bom deixar os territórios sozinhos por muito tempo, e por isso o Duque vai retornar. No entanto, ele está preocupado com o tanto de inimigos que o Casal Maravilha fará sem ele por perto. Enquanto viver, não pode permitir que o príncipe herdeiro vire o imperador. Com a quantidade de escuridão emergindo, os monstros se tornaram mais frequentes, e um idiota como ele não conseguiria tomar as decisões certas naquela situação. Por conta disso, Haylon será a principal linha de defesa, mas com certeza o imbecil vai ficar perseguindo o norte em vez de ajudar. E sem contar que outra coisa o preocupa, né? Ele diz que está pensando sobre o relacionamento de Fiona e Siegren, e sua filha fica confusa, perguntando por que ele está pensando nisso agora. Abel sabe que eles estão crescidos já, e então não vai ter problema eles caminharem juntos. Ele aperta a bochecha de sua filha e ri enquanto pensa que, como pai, tem muitas preocupações. Aconselha então a não fazer nenhuma confusão enquanto estiver fora, para ele não ter que limpar sua sujeira na volta. Mais cedo ou tarde a Fiona vai fazer alguma bagunça no reino. Depois da partida de Abel, Fiona está indo de carruagem para algum lugar, sendo escoltada por um caminho isolado, provavelmente um atalho.
Um dos seus guardas fala que aquilo é a segurança para que não sofra nenhum arranhão. Caso contrário, a ira do Duque cairá neles. Eles perguntam se ela vai fazer alguma maluquice como em Halon, se lembrando das vezes em que ela encurralou os mercenários como ratos nos muros 4 e 2. Os seus guardas lembram da situação com entusiasmo, já que ela era uma garotinha que prendeu homens maiores que eles. Eles inclusive não estão criticando ela, já que durante seu crescimento muitos cidadãos ficaram apaixonados pela menina. Um dos guardas ia contar sobre um amigo seu, porém sente um perigo à frente e para de repente, alertando a senhorita. Ele para seu cavalo e ordena que Fiona não saia da carruagem. O cocheiro é então capotado com uma flechada e o local está cheio de canalhas mascarados em sua volta. Fiona fica chocada na carruagem enquanto o guarda Leander anuncia que estão sob ataque. Os mascarados notam a presença de Fiona e mandam pegá-la agora mesmo, e o grupo grande avança contra a carruagem, deixando seus guardas cercados. A porta da carruagem se abre e Fiona manda Sir Leander e Isaac se afastarem, já que eles deveriam cuidar deles como sempre fizeram. A feiticeira estala os dedos e uma luz aparece, saindo do chão e iluminando os inimigos. Aquilo se torna um fogo explosivo imenso e os guardas da Fiona ficam embasbacados como sempre. Ela pede para os seus escudeiros a acompanharem, pois como sempre, ela vai tomar a frente daquela batalha. Depois de terminarem com os ratos, Fiona repara que quase todos desmaiaram, menos esse loiro com cara feia. Ela pisa no saltão na coxa dele, causando dor, e pergunta quem o contratou para fazer aquilo. O homem fala que eles não sabiam que ela era uma aristocrata, apenas acharam que se tratava de uma garota rica. Ele afirma não saber quem fez o pedido e Fiona ameaça arrancar seus dedos até que ele se lembre de quem foi. Dá pra ver o Abel refletido na senhorita. Ela manda o Sir Leander descobrir onde estão os membros dessa guilda de ataques imediatamente. Já que tiveram uma baixa do seu lado, não podem deixar aquilo em branco. Eles não podem deixar de dar atenção a algo que virará um perigo no futuro. E agora Fiona vai fazer uma pequena queixa. A querida chega arrombando uma porta e entrando na sala do chefia do local de um prédio, que não estava entendendo nada, e pergunta quem é aquela menina. Fiona se senta elegantemente com seus dois guardas à sua volta e fala seu título de Halon. O homem fica surpreso, já que é uma das 4 famílias mais nobres e que possui uma boa relação com os mercenários. Ele diz para ela se sentir em casa, e Fiona comenta que aconteceu uma infelicidade entre ela e alguns dos homens que trabalham naquele local. Por isso ela veio prestar uma queixa. Ela sabe que a guilda sempre foi neutra e por isso ela não quer detalhes, porém ela está curiosa para saber o nome do cliente que fez aquele ataque. O homem fala que eles prezam pela descrição, ou seja, está arriscando seu pescoço, mesmo que ela tenha dito ser de uma das casas mais importantes. Será que a família do cliente é mais poderosa que Halon? Ela fala que vai deixar aquilo passar então. Todavia, na próxima vez que algo do gênero for acontecer, ela quer um aviso do chefe dos mercenários, já que ela é uma nobre frágil que não consegue se defender direito. Com certeza. O homem hesita em confirmar que ajudaria. Então, Sir Isaac esmaga a cabeça dele na mesa, enquanto a Fiona exige sua resposta. O homem confirma que o fará, e então a maga promete que vai elogiar o homem ao duque. O grupo se retira e a informação foi adquirida. O cliente é mais poderoso que a família Halon. Agora eles precisam investigar, já que a feiticeira é a responsável pela mansão no momento. Logo, precisa agir de forma minuciosa. Enquanto isso, no Palácio Real, Siegren está dormindo até que alguém lança uma âncora de escalada em seu quarto. O assassino chega perto do homem e diz que vai ser mais fácil do que pensava, já que o príncipe está indefeso. Ele empunha a estaca e pede perdão mentalmente. Seu alvo precisa ir de vala pelo seu cliente. Então dispara com a adaga no pescoço de Siegren. Antes que qualquer corte seja feito, o assassino é desarmado pelo príncipe, que tinha uma espada embaixo do travesseiro. Ele se senta com uma cara ameaçadora e pergunta como ele ousa subestimá-lo daquela forma. Ele diz que se queriam ver ele destruído, deveriam enviar Fiona Halon e não um homem patético como ele. Nesse momento, Caim entra correndo na porta e o príncipe ordena que ele não faça um escândalo e a feche. Diante dele está o corpo do assassino já sem vida.
O príncipe fala o nome do guarda e lança a adaga cheia de sangue em sua direção, fincando ela na sua frente. O Segren exige respostas. Ele quer saber se foi a família do Caim quem enviou aquele homem, e o homem diz que não sabe. Segren anda em sua direção, deixando pegadas de sangue pelo quarto. Ele estende sua mão e Caim vê sua vida passar diante de seus olhos, mas Segren só estava pegando a adaga de volta. O homem não pode ficar aqui nesse estado sabendo que o príncipe é o Segren. Mas, para o nobre, o guarda-costas parece isento de culpa daquele ataque. Ele tem observado o garoto de perto todo aquele tempo e, diferente do Marquês Eres, ele não é suspeito, então por hora vai deixá-lo em paz. Caim pergunta o que teria acontecido se ele tivesse respondido errado. Segren fala que cuidaria dele e diria que nobremente sua escolta foi de vala protegendo-o de um assassino. Tão tranquilizador, Segren anda até a sacada, pensando que precisa escolher bem em quem confiar para manter sua posição. Ele joga a âncora lá de cima e se senta no chão, pensando que enquanto estiver na capital, queria poder estar com sua amada Fiona. Tempos depois, a Fiona está no baile em que foi convidada. Ela não consegue se concentrar, já que não para de pensar no caso dos mercenários. Ela não deveria pensar naquilo, já que tudo ali ao seu redor é um mundo dentro de um livro. Quando tudo ia em rumo à história original, ela não precisava se preocupar, já que sabia que de todo jeito todos teriam um final feliz. E foi por conta daquilo que ela suportou ficar no campo de batalha junto de todos aqueles monstros horrendos. Porém, agora a história se desviou completamente da original e o futuro é incerto. E o motivo de tudo aquilo provavelmente é o Segren. É só falar nele que o príncipe aparece, encostando um copo gelado em Fiona e pergunta sobre o que ela estava pensando. A menina diz que é sobre a questão do último ataque, e ela pergunta se algo de estranho aconteceu com ele nos últimos dias. Ele hesita e responde que não, mas aquela pausa faz Fiona questionar se é verdade. Enquanto falam do assunto, o príncipe puxa uma mecha de cabelo da mulher, se aproximando da mesma. Ela o empurra de leve, dizendo para não tocar ali, já que está cheio de gente. O que farão caso sejam vistos? Ela diz que também não quer mais alimentá-lo. Segren puxa a mão dela e a beija, a puxando para mais um abraço. Esse menino tá ficando mais atrevido a cada dia. Ele passa então os dedos pelo seu cabelo, falando que gosta dele e de como é fino e refinado como uma teia de aranha. A teia que o tirou do inferno à sua maneira. Fiona fala que não sabia que ele pensava assim, porém tenta afastar sua mão do seu cabelo, já que se ele continuar tocando dessa forma, será difícil de desembaraçar. Nesse momento, Segren aproxima os lábios do pescoço de Fiona e o beija, deixando a menina vermelha e chocada. Ela manda ele esperar um pouco e Segren recua, dizendo que não fará aquilo de novo se ela não gostou. A menina diz que não é aquilo. Ela estava preocupada nos últimos dias de quando deveria permitir de contato físico com o Segren. Não seria melhor evitar ir até o fim com o príncipe? Não que ela esteja preocupada com sua castidade ou com vergonha, mas algum dia Segren ficará ao lado de Eunice. Então passar a noite com outra mulher antes não seria estranho? Segren repete que não fará de novo se ela não gostou, e Fiona pensa que sempre foi fraca quando o assunto era Segren. Ela coloca a mão no peito, pensando que não pode enfraquecer, já que não pode se apegar até a hora de deixá-lo ir com Eunice. Sente medo que seus sentimentos por Segren cresçam, e então fala que talvez seja difícil ir até o fim com o príncipe e pede licença saindo. Que balde de água fria! Ela se sente egoísta demais por falar aquilo para ele e se pergunta se ele agora já perdeu o interesse. Ela se sentiria melhor se ele se cansasse logo. É nesse momento que ela ouve passos, mas não é o Segren chegando, é o loiro infeliz do príncipe herdeiro. E ela o saúda educadamente, perguntando se eles já tinham se visto antes. O príncipe fica puto por não ser lembrado da última confusão, mas se controla, já que está tendo a oportunidade perfeita de falar com ela sem a Belle ali. Ele fala que lamenta não ser lembrado e que enviou um presente para a senhorita esses dias. A Fiona primeiramente fica confusa, mas peraí, aquele acima da família Halon, aquele maldito príncipe era o cliente dos mercenários.
Com raiva, a menina pergunta se fez algo para ofendê-lo. Ele diz que sim, mas o seu alvo principal e com quem ele tinha problemas era o Siegren. Ele fala que foi tudo um presente surpresa da parte dele e lamenta por não ter acabado como ele esperava. Porém, diferente do Duque Abel, ela é apenas uma senhorita com um rostinho bonito. Então, se estiver disposta... Antes mesmo dele completar sua frase, ela dá um tapa em sua mão e pede desculpas porque viu um inseto em sua frente. O príncipe diz que ela não deveria ser assim tão ousada, só porque o Duque Abel se preocupa com ela, e questiona se ela acha mesmo que o Siegren vai defendê-la. A mamacita pode cuidar de si mesma, meu bem. Nesse momento, ele fala uma barbaridade muito grande. Ele diz que ilegítimos tendem a se unir mesmo, e talvez Abel tenha sido seduzido por aquele corpo dela. Sempre achou estranho ele se preocupar com a menina, e eles também não possuem o mesmo sangue. A Fiona não aguenta aquele disparate e dá um chutão na canela do príncipe, fazendo ele cair. Ela fala que tem pessoas que soltam lixo pela boca ao invés de palavras, e o príncipe tenta socá-la. A feiticeira desvia e ele berra que ela será castigada. A Fiona o desafia a falar para todos que uma dama de casta baixa e frágil entrou numa briga com ele e saiu ilesa. Nesse momento, Siegren chega e agarra o braço do príncipe. E agora? É perigoso ele arrancar fora esse braço, hein? A feiticeira conduz seu par para fora dali, pedindo para que na próxima vez que se verem, o príncipe herdeiro possa falar palavras e não merda. Óbvio que eles saem dali sobre os xingamentos do príncipe e depois comentam sobre a situação na carruagem. Aquilo sempre acontece com eles. Depois, Siegren pergunta se ela ficou com nojo dele mais cedo e por isso saiu correndo. Ele espera que não, porque não quer ser odiado pela menina. Ele só está bem assustado, no momento, com a simples ideia dela o repudiar. Agora a base da Fiona tremeu. Vamos, diva, dê migalha de atenção. Saberemos mais sobre esse casal em breve. E chegamos no capítulo 50, hein? Se gostaram do vídeo, deixem o like e compartilhem. Obrigada por verem até aqui. E sayonara!